meu nome é Marina Rezende, eu sou professora de Direito Penal, Processo Penal e Direito de Família e hoje quero conversar um pouquinho com vocês sobre os sistemas ou critérios de aferição, verificação da inimputabilidade. Antes disso, eu quero convidar vocês a dar um passo atrás para a gente se localizar dentro do próprio direito penal. De nada adianta a gente falar de critérios de verificação de inimputabilidade se a gente não sabe nem o que é imputabilidade. Então vamos com calma. Primeiro, a imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. E o que é culpabilidade? Isso depende da teoria que você adota. Se você adota a teoria bipartida do crime, que divide o crime apenas em dois, você vai entender que crime é fato típico e ilícito. E a culpabilidade é um mero pressuposto para a aplicação da pena. Agora, se você adota a teoria tripartida, como a maioria do ordenamento jurídico, a maioria da doutrina, você vai entender que, na verdade, nós temos três elementos no conceito analítico de crime. O fato tem que ser típico, ou seja, tipicidade, ilícito, ou seja, antijuridicidade, e também, aliás, culpável. O agente tem que ser culpável. Somente presentes esses três elementos, a gente vai estar diante de um crime verdadeiramente. Então, independentemente da corrente dotada, a gente vai focar nosso olhar para a culpabilidade. A culpabilidade, como elemento do conceito analítico de crime ou pressuposto de aplicação de pena, nada mais é do que um juízo de censura, de reprovação pessoal em relação àquele injusto que foi praticado pelo agente. Claro, nós temos a culpabilidade em outros locais do nosso direito penal, como nas circunstâncias judiciais, que são analisadas na primeira fase da dosimetria da pena por parte do magistrado. Mas, voltando o nosso olhar para a culpabilidade aqui como integrante do conceito analítico de crime, nós temos que saber que a culpabilidade ela é composta de três elementos. Nós temos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Dentre esses elementos, como eu falei, nós temos a imputabilidade, que vai ser necessária para que a gente verifique se aquele agente é passível de responsabilização, se aquele agente tem o potencial de compreender o caráter ilícito dos seus atos e de se determinar conforme aquele entendimento. Então, a imputabilidade ou inimputabilidade, ela vai ser muito importante para a gente verificar se o agente vai ser responsabilizado por meio de uma pena ou se, na verdade, ele não tiver culpabilidade, mas sim periculosidade, potencial de praticar novos crimes, sem esse discernimento total ou parcial, ele vai estar sujeito a uma medida de caráter curativo, uma medida de segurança, seja um tratamento ambulatorial ou uma internação. Mas, como a gente está querendo falar sobre critérios, sistemas de aplicação, de verificação da inimputabilidade, vocês devem saber que existem três. Nós temos o critério biológico, nós temos o critério psicológico e o critério biopsicológico, que vai misturar os dois, obviamente. No critério biológico, a gente tem o entendimento que fatores de ordem biológica vão ser limitadores ou até mesmo vão fazer com que não haja a responsabilidade penal do agente naquele momento, porque vai ser um modificador ou limitador da própria responsabilidade penal. Então, podem ser várias coisas, como por exemplo, sexo, idade, doenças ou perturbações mentais. Então, vamos pegar como exemplo aqui o sexo. Em algumas situações, o legislador entendeu por bem dar um tratamento diferenciado para mulheres, como no caso do aborto consentido ou autoaborto ou no infanticídio. Mas, sempre que a gente fala de critério biológico, o critério que chama atenção, a questão que chama atenção é justamente a idade de 18 anos. 18 anos foi o marco trazido pelo Constituinte e replicado também no nosso ordenamento penal pátrio, como aquela idade a partir da qual a gente entende que o sujeito tem um pleno discernimento, em regra. Nesse caso, quando a gente está no critério, no sistema biológico, a gente não vai fazer outra análise, é apenas esse, é um critério objetivo, mas não se resume a essa questão da idade. Além disso, a gente tem o critério ou o sistema psicológico, que vai analisar a potencialidade daquela pessoa, entender o caráter ilícito dos fatos e se determinar de acordo com esse entendimento. Nesse caso, nós vamos ter que fazer uma análise de acordo com o que havia com aquele agente, com aquele sujeito, no momento da prática do crime. E no critério biopsicológico, que é o que vocês mais conhecem,
vamos ter uma junção tanto do critério do sistema biológico quanto do psicológico, por isso biopsicológico. Então, nesse critério, nesse sistema, nós vamos ter a presença de dois elementos. A gente vai ter que sim ter uma pessoa capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, de se determinar de acordo com esse entendimento, mas também é necessário que haja um vínculo, um nexo causal entre a prática do ilícito e essa potencialidade, essa possibilidade de compreender o caráter ilícito dos fatos. Aqui no critério biopsicológico vai ser necessária a realização de perícia para determinar qual que era a potencialidade daquele sujeito de entender o caráter ilícito dos fatos. Se a gente adotasse simplesmente o caráter biológico, o critério biológico, não haveria que se falar em perícia. Por exemplo, utilizando o critério etário do artigo 20, o critério etário de 18 anos. O simples fato da pessoa ter os 18 anos já bastaria para que ela não pudesse ser responsabilizada penalmente. Mas, apesar de em algumas situações a gente ter adotado o critério biológico, como no caso da maioridade, em regra, no ordenamento jurídico a gente adota o critério biopsicológico, em que é feita sim uma análise de como aquele agente estava no momento dos fatos, se ele, por exemplo, tem uma doença, uma perturbação mental, se elas foram necessárias, se foi por conta delas que ele veio a praticar o ato ilícito. Então a gente vai ter a presença de todos esses elementos em conjunto. Lembrando que quando a gente está falando de critério biopsicológico, essa é a regra no ordenamento jurídico, com essa análise. Mas, se a pessoa não tiver 18 anos, pouco importa se ela tinha discernimento no momento dos fatos, pouco importa se era uma pessoa super madura, pouco importa qual que é o tipo de crime que ela cometeu. O critério é objetivo nesse caso. Então, quando a gente está falando sobre o sistema, critério de verificação, aferição de inimputabilidade, que é justamente a inexistência de imputabilidade, que é um dos elementos da culpabilidade, nós teremos que lembrar desses três sistemas, desses três critérios, que são o biológico, psicológico e biopsicológico, chamando a atenção com maior intensidade para o critério biopsicológico. Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa é só deixar um comentário aí embaixo.